Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal Na Cama. O vídeo de hoje é mais um daqueles vídeos para quem gosta de filosofia, teoria de conspiração e abrir a mente, pensar em várias coisas, hipóteses e tal. Antes de entrar no assunto do vídeo, quero deixar bem claro que é apenas uma opinião minha, uma análise minha das várias coisas que eu li sobre os mais diversos assuntos: espiritismo, astronomia, física quântica, religião, geologia, astrofísica, contos, lendas, ficção, etc. E um paralelo que eu tracei entre todas elas e tal, e até as várias outras teorias de conspiração que existem. E tracei um paralelo entre todas elas e tal, e vou comentar esse paralelo. E também uma montagem que não fui eu que fiz. Vou relatar fatos científicos, fatos reais e teorias que outras pessoas criaram e provaram, algumas outras coisas, coisas que aconteceram, e o que pode ter sido metáforas. Por exemplo, falar da maçã como se fosse uma metáfora para o sexo. Ah, existe uma teoria que diz isso, mas de alguma forma ela foi comprovada, ela não foi comprovada, ela faz sentido, ela não faz sentido. É essa questão do vídeo, assim. Eu vou falar de coisas que eu achei que fazem um certo sentido. Ah, pra mim faz um certo sentido que a maçã seja uma metáfora em relação ao sexo. A maçã, no caso que eu digo da história de Adão e Eva. Isso quer dizer que isso tenha sido uma verdade absoluta, que ela foi realmente uma metáfora? Não. Quer dizer que eu concordo com quem criou a teoria de que isso foi uma metáfora. Apenas isso, e eu estou apenas expondo isso para vocês. Estou falando, ó, é uma opinião minha que eu concordo que faz sentido essa teoria que diz que a maçã da história de Adão e Eva é uma referência, é uma metáfora ao sexo. Beleza, isso vai ser uma verdade absoluta? Pode ser que sim, pode ser que não. Entendeu? Mas pra mim é uma verdade que faz sentido. Agora, aquele negócio, fazer sentido é uma coisa, ser a realidade é outra coisa. Beleza? E, tipo, não é pra ferir ninguém, não é pra ferir nenhuma crença, não é pra duvidar de nenhuma crença. É só relatar teorias que foram criadas e tal, e coisas que eu achei interessante. Então eu vou partir de uma frase que está lá na Bíblia, em Lucas, não lembro, acho que é no 8 lá, que eu não lembro que fala aquelas paradinhas que fala os números, é parágrafo, apóstolo, eu não lembro como chama. É lá no 8 lá em Lucas, que ele fala o seguinte: a mulher, Maria Madalena, da qual foi exorcizada, e dela saíram 7 demônios. O que pode ser uma metáfora? O que pode significar essa frase? Que Maria Madalena teve 7 filhos. Ah, mas como assim? Primeiro, Maria Madalena quem era? Era aquela apóstola que era a mais próxima a Jesus, que ficava com Jesus o tempo todo, que era grudada em Jesus, que era protegida por Jesus. Logo ela seria possuída? Poucos anos após a morte de Jesus, porque Jesus morreu aos 33 anos, Maria Madalena morreu aos 40 e poucos. E, tipo, nesses 10 aninhos de vida assim, sem Jesus, ela teria sido possuída pelo demônio. Logo ela, protegida de Jesus. E isso querendo ter o fato da reencarnação de Jesus. E Jesus se tornando um espírito livre de matéria, podendo estar em todos os lugares. Não iria ficar protegendo Maria Madalena. E ela, após passar boa parte da sua vida sendo protegida de Jesus, iria por acaso se enlouquecer, mudar de ideia, resistir a tentações, sendo que ela, que também foi quem
a primeira pessoa que viu a materialização de Jesus após a morte de Jesus. Foi ela a primeira que chegou, ela que estava na cruz, chorando aos pés de Jesus. Foi ela que foi a primeira a chegar onde estava o corpo de Jesus. Então, né, por essa pessoa seria possuída pelo demônio. E 7 demônios ainda, né? Que interessante. Agora, vamos pensar no seguinte. Converse com seus pais, com seus bisavós, perguntem sobre eles ou pesquisem a árvore genealógica da tua família. Coisa de 100 anos atrás, mais ou menos. Na época que eles estavam vivos. Coisa de 80 anos atrás. Pergunta a idade com a qual era comum acontecer casos de se casarem. Pergunta a idade a qual era comum a pessoa ia ter família. Então vamos voltar mais 2000 anos. Voltar para a época de Jesus Cristo. Qual era a expectativa de vida lá? 50, 60 anos mais ou menos? Com 30 anos o cara já estava casado, já era pai de família, não era? E não era comum ter vários filhos. 7 filhos, por exemplo, seria um número razoavelmente normal de se ter filhos naquela época. Com menos de 20 anos de idade, mais ou menos, 33 anos de idade já teriam 7 filhos. Será que não? Só que o que acontece nessa hipótese? Jesus Cristo e Maria Madalena, 7 filhos. Esses 7 filhos seriam o quê? Linhagem direta de Jesus. Linhagem direta do único Filho de Deus na Terra. Automaticamente esses 7 seres, essas 7 criaturas, já viriam puras, perfeitas ao mundo. Né? Todo mundo iriam seguir, fizessem elas o que elas fizessem, amadurecessem em carne, como amadurecessem, seriam as 7 criaturas a serem seguidas no mundo, não seriam? E o que aconteceria com a igreja? A igreja que sempre ensinou uma história perdendo a sua credibilidade, perdendo o seu poder político, poder de ser seguida, poder de ser temida, poder de administrar o financeiro, porque caso vocês não sabem, a igreja não paga imposto. A igreja recebe, além das doações dos fiéis através do dízimo, a igreja também recebe dinheirinho e influencia decisões no mundo. A igreja manda no mundo, porque a igreja, os líderes religiosos, os que mandam de fato na igreja, são os representantes de Deus na face da terra. Eles têm a verdade absoluta sobre Deus na face da terra. Ninguém mais pode ter. Porque o ser humano é diferente entre si. O ser humano não nasce igual, não vive igual, não precisa das mesmas coisas para existir, né? Não morre das mesmas formas, não é? Curioso, né? E sua fé vem de onde? Isso quer dizer que Jesus foi uma má pessoa? Que ele falava de amor, falava de ajudar o outro, de caridade, foi uma má pessoa? Ele que sabia que ia morrer e mesmo assim continuou defendendo a palavra que ele queria ensinar para a gente sobre astronomia, sobre física quântica, sobre matemática, mas não existiam os conceitos na época. Ele amadureceu apenas para conseguir se comunicar com o mundo espiritual, com o mundo do espírito, entender como funciona a vida. Opa, bati na base daqui do suporte, foi mal pelo terremoto. Então Jesus aprendeu tudo isso, porém naquela época não existiam os conceitos que temos hoje. Os conceitos como os do Espiritismo, por exemplo. Na física quântica das multidimensões de Da Vinci, deixou pra gente algumas mensagenzinhas, né? Do Einstein, Isaac Newton, essa galera aí da elite deixou pra gente as paradas. Mas na época de Jesus não existiam. Como que um ser humano normal iria conhecer tais conceitos, iria explicar tais conceitos? Através de metáforas. Jesus Cristo era alfabetizado. Porém, onde estão os livros escritos por Jesus?
Porque quando você tem uma ideia, quando você descobre alguma coisa, você vai escrever, você começa com a ideia na mente. E depois passa para o papel, passa para o rascunho. Cadê os rascunhos que foram escritos pela mão do próprio Jesus, de Maria Madalena que acompanhava Jesus, de Judas que só tem poucas coisas na Bíblia, apesar de ter ou não traído Jesus, ele acompanhou Jesus por anos, então Jesus via e concordava com aqueles escritos, com aquelas ações de Judas. Onde estão esses escritos originais? Em aramaico, que era a linguagem falada da época, estão sob o poder de quem? Quem usou eles como base para escrever a Bíblia? Né? Pense no livro para ser publicado, o processo de um livro a ser publicado, faça o processo reverso. A verdade está às claras, está aí para todos. Quem quiser ver, vê. Quem não quiser ver, não veja. Fazer o quê? É só traçar paralelos entre todas as matérias e tudo, entender. Começa a se entender o que é outra dimensão, dimensão espiritual, dimensão, multidimensão, multiverso, etc e tal. Pega as teorias, leia, vai traçando paralelos e tenta trazer as coisas da tua realidade para o passado, analisando o tempo que existe, a geologia como prova do tempo que existe o planeta Terra, a questão dos espíritos de comunicação com espíritos e dimensões, essas coisas, fica tudo muito óbvio, muito claro. É só uma questão de analisar com calma, sem ficar preso a um conceito de um lado só da história. E você vai chegar a vários e vários questionamentos que, para quem gosta, assim como eu, de analisar essas teorias, filosofia, essas coisas, é bem interessante. E você passa a analisar outras, enxergar outras coisas do mundo. Então, tá aí o vídeo. Paz para todos. Fui!